Hoje a nossa equipe vai falar de um método de atividade física que é considerado um dos melhores treinamentos para se chegar à qualidade muscular. Uma modalidade muito praticada em outros países e que no Brasil já ganhou milhares de adeptos. Acompanhe. A moda do momento atende pelo nome de treinamento funcional. Praticado por celebridades no Brasil e no mundo, a modalidade se tornou ainda mais popular. Desde o surgimento do treino funcional em São José dos Campos, o educador físico Mauro Giuseppe tem participado ativamente das iniciações e experiências deste método. Segundo o educador físico, o foco do treinamento consiste em adequar os exercícios de forma personalizada. O conceito do treino funcional, Gisele, parte do princípio da gente adaptar o exercício à condição física da pessoa e à realidade dela, não a pessoa se adaptar ao exercício. Tá? Então a gente respeita muito a individualidade e a capacidade de cada pessoa. Para Mauro, uma das maiores vantagens do exercício funcional comparado com outras atividades consiste na dinâmica e na praticidade dos treinos. Você pode estar fazendo um treino funcional num espaço aberto, num espaço fechado, num quarto de hotel, em casa, no seu quintal, na rua. Não tem limitação da onde é feito e com que é feito. O treino funcional pode partir do princípio de você não ter nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de acessório e também tá podendo utilizar equipamentos e acessórios para auxiliar na execução dos exercícios. Filho de técnico de futebol, Francisco Souza, que já jogou profissionalmente pelo São José, é um apaixonado por esportes, que buscou em seus treinadores e professores a inspiração para trilhar o caminho de educador físico. Francisco fala das vantagens do treinamento funcional. A vantagem é a expressão corporal. Outros treinos talvez seja mais assim focado no que é um resultado que a pessoa quer. A gente vê muito o exercício que muita gente fala do homem quando ele vai na academia. Ele fica mais bombado, a parte de cima, a mulher já gosta a partes inferiores, né, que é coxa, o bumbum, então ela gosta disso. E o funcional não, você sai de um treino que você trabalha totalmente o seu corpo, de forma inteligente, de forma dinâmica, né? Seja em casa, na academia ou até mesmo numa praça, ao ar livre. O importante é se exercitar e não ficar parado. Por que você optou por esse tipo de atividade física? Porque eu gosto muito de atividade física. Então eu achei uma aula assim muito interessante, que corrige a gente na postura, na perca de peso. Eu já perdi 6 quilos dentro de um mês. Então eu acho que é uma atividade muito puxada, mas assim muito gostosa de fazer. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos às notícias. Eike Batista pode ter pago propina pelo Maracanã em pedras e ouro à mulher de Sérgio Cabral. Acordos de leniência ainda podem atingir a Adriana Anselmo. A força-tarefa envolvendo a Procuradoria-Geral da Fazenda e a Receita Federal cobram 3 bilhões de reais de pessoas físicas e jurídicas investigadas pela Lava Jato. O ex-gerente da petroleira, Pedro Barusco, e a esposa Luciana Adriana Franco devem pagar 60 milhões de reais. E o Ministério da Educação divulgou os resultados da primeira chamada do ProUni. Porém, os alunos reclamam de não conseguirem acessar o link da lista no site do programa. Segundo o MEC, já está sendo verificado o que pode ter causado o erro. Este é o seu Giro News. Eu volto daqui a pouco com o plantão da redação, as notícias da região. Há anos, o sistema penitenciário do Brasil passa por situações preocupantes que, recentemente, resultaram em rebeliões em vários estados. Só para ter uma ideia, vivemos em um país com uma das maiores populações carcerárias do mundo, com mais de 600 milhões de detentos. O Brasil em polvorosa com os mais recentes movimentos organizados de presos rebelados no sistema penitenciário. Eu acho que nunca está tão presente a frase de Graciliano Ramos em Memória do Cárcere, dizendo que a prisão é um verdadeiro inferno. Ódio, paiol de pólvora, ódio em cima e embaixo. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema. Estamos recebendo o criminalista Hernani Assad, ele é da Unital, Universidade de Taubaté,
e vai nos falar a respeito dessa situação terrível, né? Porque eu acho que nunca se viu um momento tão complicado no país, com várias situações ocorrendo aí em vários estados brasileiros. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, né, queria agradecer o convite. É um tema atual, porém, ele já vem se alastrando de algum tempo. A inobservância, a falta de estrutura, a falta de amparo do poder público com o sistema prisional já vem de décadas. Professor, tem a impressão que há também uma desinteligência nisso, né? Porque nós tivemos aí rebeliões que unificaram presos que eram comuns, presos do crime mesmo e presos políticos e mais bicheiro na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o PCC teria começado razoavelmente lá na revolta da ilha, lá perto de Ubatuba, aquele negócio todo, e depois veio para aqui, para Taubaté, onde teria começado o PCC, que hoje é visto como o comando principal dessas redes, né? Será que não falhou o Estado ao misturar esses presos todos e deixar surgir essa organização? Sem dúvida. O sistema carcerário, infelizmente, ele foi idealizado como um simples local onde se depositaram pessoas. Não se preocuparam dentro do sistema de justiça, num sistema inicial a investigação, depois um processamento e a condenação. Agora, após a condenação, o que se fazer com a pessoa que entra no cárcere? Isso parece que não foi muito bem planejado. Então, os presídios se tornaram um mero depósito de pessoas, em que lá dentro não havia nenhum amparo, nenhuma perspectiva, nenhum projeto, nenhum programa para isso. Eu tenho a impressão que teria, talvez, não intencionalmente, mas uma pós-graduação, porque o sujeito que roubava uma galinha estava misturado com o cara que delinquia de uma forma mais pesada e acabava aprendendo, né, para praticar ou aderir a esses grupos. Sim, em que pese a própria lei de execução, o próprio código, diz que os presos deveriam ser separados pelo sexo, que isso é respeitado, mas também pela gravidade do crime praticado e também pela idade. Hoje, infelizmente, nós só temos a separação pelo sexo, que é o presídio feminino, masculino, ou pela idade, que se for menor de 18 anos, vai para uma unidade, aqui no estado de São Paulo, a Fundação Casa, e se é maior, ele entra para o sistema prisional. Mas fora isso, não há nenhum tipo de separação entre presos de alta periculosidade e presos não perigosos. Não tem oficiosamente a separação por facção? Sim, aí o que acontece? Essa separação não se dá por conta do poder público. Essa separação ela se dá dentro da estrutura interna de cada unidade prisional, onde cada uma tem um sistema diferenciado. A presídio que é comandado por determinada facção tem algumas regras. O presídio que é dominado por outras facções tem outras regras. Então, o preso ele fica muito à mercê das regras da facção. É um código de ética que há entre eles, entre os presos? A gente pode dar um comparativo? Sim, assim? Fazendo um comparativo, assim, a grosso modo, pode-se dizer assim, uma ética comportamental dentro das unidades. Agora, tem uma coisa complicada, né? Está todo mundo muito preocupado com isso, porque há situações internas e externas, né? A rebelião veio para a rua. Lá no Maranhão tocaram fogo em ônibus, né? Teve uma situação difícil, complicada. E aí vem as pessoas começam a questionar direitos humanos, né? É difícil, né? O camarada militar em direitos humanos e convencer a população que as pessoas estão ali para ser recuperadas, não para ser judiadas, né? Sim. A situação, de fato, é bem caótica dentro das unidades prisionais. Há um esquecimento dentro das unidades. E muito se fala no linguajar popular assim, que bom que está acontecendo lá dentro. É um pensamento equivocado, porque essa rivalidade, depois que exterminada dentro das unidades prisionais, vão vir para a rua, sem dúvida nenhuma. Depois que uma facção dominar dentro do presídio, ela vai querer dominar fora do presídio. E isso nós já estamos assistindo. Ordens vindas de dentro dos presídios para serem executadas fora dos presídios. Será que nós
Vamos chegar a ser uma Colômbia? Se não tomarmos cuidado, se não atuarmos desde já, nós vamos sofrer essas consequências, sim. Agora, o preso está lá, né? Ele deve ficar assim revoltado, olhando para a elite dirigente do país, todo envolvido em crime, marginalidade e tudo mais. Eu estou aqui e eles estão lá fora. É meio difícil da cabecinha do preso, que já é doente, entender uma situação dessa, né? Vou lhe pedir para refletir sobre isso no segmento da entrevista. O doutor Hernani Sagra está aqui hoje avaliando conosco o sistema penitenciário brasileiro. Será que tem jeito ou está definitivamente falido? Já voltamos. No próximo bloco você vai ver os prejuízos que uma mochila pesada pode causar nas crianças. Em instantes.